Amigos, meu nome é Vinícius Talon e no dia 7 de novembro de 2018, o Senado aprovou o aumento dos subsídios dos ministros do STF, que por esse aumento passariam a ganhar R$ 39.200, portanto mais de R$ 39.000, o que significa um aumento de 16% em relação ao que estão ganhando hoje enquanto eu gravo este vídeo. Na verdade, agora vai para sanção ou veto do presidente da República. Se sancionar, esse aumento passa a valer. Se vetar, portanto, esse aumento é derrubado. E há até vários abaixo-assinados por aí, eu já assinei alguns também, que estão defendendo que deve vetar esse aumento porque é algo incompatível com a situação financeira do Brasil. O Brasil não tem disponibilidade para fazer esse aumento, ou pelo menos, ainda que tivesse disponibilidade, porque se refere a recursos do próprio judiciário, seria algo imoral, seria algo que seria contra tudo que estamos vivendo, uma situação de desemprego, uma situação de crise, recuperação aos poucos da crise, e por conta disso deveria dar exemplo e não fazer esse aumento daqueles que já ganham o teto do funcionalismo público. E é essa questão que eu quero analisar com vocês aqui agora. Quando vocês olharem este vídeo, talvez já tenha sido sancionado, talvez já tenha sido vetado, mas eu quero fazer algumas considerações sobre esse aumento e principalmente as minhas críticas, que eu estou, sinceramente, aguardando muito para jogar logo essas críticas, porque é algo realmente absurdo, é algo que é desconsiderar tudo que o Brasil está vivendo e tentar aumentar para aqueles que já ganham muito e deveriam servir ao público e, na verdade, estão se servindo do público, se servindo do povo. Um senador disse recentemente que há um compromisso de acabar com o auxílio moradia em caso de aprovação desse aumento. Ele disse, eu não me lembro agora o nome do senador, mas está à disposição nos principais sites de notícias, ele disse que com a aprovação do aumento, o judiciário se compromete, o STF se compromete a acabar com o auxílio moradia. Bom, duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o impacto do auxílio moradia é muito menor do que o impacto desse aumento. Significa dizer o seguinte, mesmo que acabe com o auxílio moradia, esse aumento não vai se pagar. Acabar com o auxílio moradia vai diminuir essa despesa que será feita, mas não vai igualar, não é uma compensação, porque o aumento que está sendo feito aqui, por meio dessa aprovação, dessa votação para aumentar para mais de 39 mil os subsídios dos ministros do STF, é muito maior do que o valor do auxílio moradia. E isso já foi comprovado por inúmeras pesquisas, inúmeros sites fizeram essa checagem demonstrando que esse pretenso compromisso não tem nada a ver com a realidade. Acabar com o auxílio moradia não vai fazer o judiciário se pagar quanto a esse aumento, porque mesmo assim, mesmo acabando com o auxílio moradia, o aumento ainda é muito mais significativo do que o que estão pagando hoje em auxílio moradia. Além disso, tem uma outra questão, a segunda questão que eu quero pontuar. Estão dizendo que o fim do auxílio moradia vai compensar, já demonstrei que não vai, mas tem uma outra coisa aqui. Na verdade, ninguém quer pagar o auxílio moradia. Se você perguntar na rua, se você fizer uma votação, todo mundo vai falar que o auxílio moradia é uma imoralidade. Não queremos pagar o auxílio moradia ou qualquer coisa no lugar dele. Queremos o fim do auxílio moradia e ponto. É isso que a população quer. Não é um aumento do salário para acabar com o auxílio moradia e então aquele auxílio passa a ser salário. Não é nada disso. Acho que não entenderam muito bem qual é a lógica. A população quer o fim desse benefício e aqui podemos falar sim em benefício, diferentemente da execução penal, em que tem que cumprir requisitos e tudo mais. Aqui é um benefício, é um presente. Toma, judiciário, aproveite. É basicamente um brinde, sem preenchimento de condições, tanto que muitos acabam se utilizando do auxílio moradia tendo residência. E mais ainda, o grande problema é que esse auxílio moradia é dado àqueles que já recebem bastante, aqueles que recebem o topo da hierarquia, o topo dos pagamentos do Brasil. Então, ministros do STF, juízes, desembargadores ganhando auxílio moradia.
é um absurdo, porque o professor, o policial, outros que ganham valores muito menores, valores de 2, 3, 4 mil reais, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o financiamento da casa do próprio bolso. Eles não ganham o salário e ainda o auxílio para pagar o aluguel. Mas aqueles que ganham o topo, aqueles que ganham o teto do funcionalismo público, ganham os subsídios e ainda o auxílio moradia. Esse é um grande absurdo. Dá o benefício do auxílio moradia para aqueles que já ganham o suficiente para pagar uma casa, para comprar uma casa. E se não o fazem, é porque não sabem administrar os próprios recursos, que vão fazer curso de inteligência financeira, aprender investimentos, tem aí um monte de curso à disposição, mas tentar utilizar o serviço público para pagar as contas pessoais, isso daí não tem nenhuma lógica, porque, repito, aqueles que ganham menos, professores, policiais, bombeiros, eles tiram do próprio bolso, do próprio salário para pagar essas despesas. Então, falta um pouco de moralidade na concessão desse benefício. Ele não deveria ser dado a essas pessoas e ainda mais nesse patamar tão alto para pessoas que já ganham o teto do funcionalismo público. Então, o povo não queria pagar o auxílio moradia, queríamos apenas o fim do auxílio moradia e não algo para compensar. Então acaba com o auxílio moradia para dizer que não tem esse penduricalho e você acaba criando um salário maior para compensar o fim desse benefício. Não tem lógica nisso. Além disso, temos uma outra questão. Os salários, os subsídios, melhor dizendo, dos ministros do STF é o teto do funcionalismo público. E por conta desse aumento, pode ocorrer um efeito cascata. E é sempre isso que é o mais importante. Falam em aumento do salário dos subsídios do STF. O aumento em si não é tão significativo. A questão é todo o impacto que terá pelo Brasil, todo o impacto que terá no aumento gerando um efeito cascata. Basta ler a redação do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vejam, citam todos, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o artigo, esse inciso, fala outras coisas. Mas o que interessa é esse trecho. O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o teto em relação a tudo isso que eu acabei de citar. Remuneração, subsídio de ocupantes de cargo, função, emprego público, administração direta, autárquica, fundacional, empregos, membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, proventos, enfim, o valor pago aos detentores de mandatos eletivos. Tudo isso será aumentado. Então não é aumentar, já que a Constituição criou um teto. O teto é o subsídio do ministro do STF. Então o valor pago a essas pessoas que eu acabei de mencionar não pode superar. Então qual é a lógica? É aumentar o subsídio do STF e por conta disso aumenta de todo mundo. É possível aumentar de todos esses que eu acabei de citar. Olha o efeito cascata, olha qual será a repercussão financeira que essa votação, essa aprovação terá se for sancionada. Talvez quando você estiver vendo este vídeo já foi sancionado, já foi vetado, mas eu quero deixar essa crítica apenas para que você reflita. São tantos desempregados, o país ainda se recuperando, tudo que o Brasil está se enfrentando após a pior crise da história do Brasil, a pior crise financeira. Além de tudo isso,
esses servidores públicos da cúpula, do topo, ministros do STF, que ganham, repito, o teto do funcionalismo público, querem o melhor dos dois mundos, querem ganhar como se estivessem na iniciativa privada, mas querem a vitaliciedade, ou, para os outros servidores, a estabilidade do serviço público. Isso é incoerente. E eu repito, servir ao público assim não é o que se tinha como objetivo quando o serviço público foi tão regulamentado pela Constituição Federal. Não é para se servir do povo, é para servir ao povo. Ainda que falem que ministros do STF são agentes políticos, eles são servidores públicos, em sentido, no senso comum, são servidores públicos que deveriam servir ao público e não se servir dos recursos públicos. Eles querem o melhor dos dois mundos, ganhando como iniciativa privada, mas sem gerar empregos, sem correr riscos, que o empreendedor corre riscos diariamente, todos os impostos, tributos, toda a fiscalização, licenças, alvarás, tudo que o empreendedor tem que passar diariamente. Eles querem ganhar como empreendedores, mas eles não empreendem. Eles não estão na iniciativa privada correndo riscos, gerando empregos, fazendo a economia girar, não estão fazendo nada disso. E querem o melhor do empreendedorismo, que é, nesse caso, a liberdade, o valor que é possível ganhar por meio do trabalho, mas eles não geram resultados também, como o empreendedor tem que gerar. E por outro lado, querem o melhor do serviço público, que é o quê? A estabilidade, ou no caso, a vitaliciedade. Então querem ter certeza de que vão ganhar muito. E são coisas incompatíveis, ou pelo menos deveriam ser, se houvesse o pensamento do que é o melhor do serviço público, o que o serviço público pode gerar e o que a iniciativa privada pode gerar. Mas entrar no serviço público para ter o melhor dos dois mundos é um absurdo. Porque eles não largam, por exemplo, a toga, saem do judiciário e vão empreender, ingressam na iniciativa privada. Por que eles não fazem isso? Não fazem, eles esperam se aposentar, eles esperam a aposentadoria, continuam ganhando como ministros e ao mesmo tempo estão ingressando na advocacia privada utilizando o nome que conquistaram como ministros, porque não saem também do serviço público para ingressar na iniciativa privada, para ingressar na advocacia. Na verdade, muitos desrespeitam a advocacia durante todo o tempo de serviço público e depois se aposentam e vão lá na OAB pedir a carteira da OAB. Isso daí é uma outra incoerência. Desrespeita a advocacia, depois vira advogado. Abusa do serviço público para depois se aposentar do serviço público e então ingressar na iniciativa privada, ainda recebendo aqueles recursos do serviço público. É até uma concorrência desleal, pensando na comparação com aqueles que começam na iniciativa privada e têm que trabalhar para construir sem receber uma aposentadoria ou qualquer outra coisa que os mantenha. Eu posso falar isso porque eu pedi exoneração do cargo de defensor público para ingressar na iniciativa privada. Eu não esperei me aposentar. E eu posso citar vários outros nomes que fizeram a mesma coisa, que tiveram essa coragem, não estavam satisfeitos no serviço público, com as funções, com as restrições, com o excesso de trabalho, e foram para a iniciativa privada. Juízes, promotores, procuradores da República, subprocuradores da República, defensores públicos, delegados, há muitos exemplos. Por que não fazem o mesmo? Mas não, é mais fácil defender o aumento, acabar com o auxílio moradia, e ainda não acabaram, disseram que vão esperar a aprovação desse aumento para depois discutir o auxílio moradia. Peraí, então quer dizer que o auxílio moradia é moral ou imoral, dependendo se você aumenta ou não o meu subsídio? Qual é a lógica disso? Cadê a análise jurídica? Então, isso daqui é moral ou imoral, dependendo da conduta de um terceiro. Se o legislativo aumenta o meu subsídio, então eu posso acabar com o auxílio moradia. Se não aumenta, o auxílio moradia é legal, é moral, continua aqui bonitinho, entrando todo mês.
Isso é um grande absurdo. Enfim, era apenas uma crítica para que vocês reflitam um pouco sobre essa grande palhaçada. E no Brasil, eu estou gravando esse vídeo agora, hoje, salvo engano, é terça-feira, estou gravando esse vídeo e daqui a pouco, com certeza, eu não estou nem dizendo que talvez, daqui a pouco, hoje ainda, amanhã no máximo, com certeza observaremos mais alguma palhaçada, porque é o tipo de coisa que acontece no Brasil. Não sei se acontece nos outros países, mas costuma-se dizer que só acontece no Brasil. Então, essa palhaçada que eu estou narrando aqui agora, dentro de pouco tempo já estará superada, com certeza. É esperar para ver. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para você receber os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp de forma gratuita. E você também encontrará neste link artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.